13 de maio, o dia da abolição da escravatura. Um dos episódios mais marcantes da história do Brasil foi a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. O fato que pôs fim ao regime de escravidão dos negros no Brasil foi dado no dia 13 de maio de 1888. Você quer saber um pouco mais sobre essa história? Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de continuar, dá um like e se inscreva no canal. A escravidão no Brasil começou com a chegada dos portugueses, que, pela falta de mão de obra, acabou recrutando os índios para cuidar dos trabalhos braçais nas lavouras. Mais tarde, após os religiosos caírem em defesa dos índios, condenando a sua escravidão, a solução encontrada pelos colonizadores foi buscar essa mão de obra na África, seguindo o exemplo de outros países europeus. De acordo com as referências históricas, a escravidão no Brasil começou por volta do ano de 1530. Ao saírem do continente africano, os negros eram embarcados em grandes navios com destino ao Brasil. A condição de transporte era subhumana, o que acarretava na morte de muitos deles. Ao serem desembarcados, logo fazendeiros e senhores de engenho seguiam para negociar os africanos como se eles fossem mercadorias. Sob os seus domínios, os escravos eram tratados de forma cruel. Os escravos eram obrigados a trabalhar nas lavouras de café e de cana-de-açúcar. Eles ficavam ao alcance dos olhos de feitores, que os castigavam caso desrespeitasse alguma das normas de conduta do trabalho. Todos os escravos eram agrupados nas grandes senzalas, que servia de morada enquanto estavam sob o domínio do senhor dos engenhos ou dos fazendeiros. Para que tudo terminasse com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, muita coisa teve que acontecer antes, já que o processo se deu de forma gradativa. O primeiro passo foi a Lei de Eusébio de Queiroz. Ela proibiu o tráfico de escravo para o Brasil. De imediato, a lei não surtiu nenhum efeito, dado pela baixa fiscalização da época. Logo em seguida, veio a Lei do Ventre Livre, assinado pela princesa Isabel. Ela tinha um caráter abolicionista, já que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidas a partir da validação da mesma. A lei dava duas possibilidades. As crianças seriam entregues aos governos ou ficariam sob os cuidados dos senhores até os 21 anos de idade. No ano de 1885, mais exatamente no dia 28 de setembro, veio a sanção da Lei dos Sexagenários, que também ficou conhecida como Lei Saraiva com Tegipe. Essa lei concedia liberdade para os escravos com mais de 60 anos de idade. Poucos escravos foram beneficiados com a sanção da lei, já que poucos conseguiam alcançar essa idade, devido às condições que eram tratados. Foram mais de 300 anos nessa luta. Vários negros e abolicionistas lutavam para o fim dessa escravidão. E, finalmente, no dia 13 de maio do ano de 1888, a princesa Isabel, que na época governava o Brasil, assinou uma lei. Essa lei era chamada de Lei Áurea. Nessa lei, ela libertava todos os escravos aqui do Brasil. Desse dia em diante, a escravidão passou a não mais existir. Só que até hoje os negros continuam lutando por respeito e direitos iguais, contra todos os tipos de preconceito que eles sofreram e sofrem desde aquela época.